Olá, sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Priscila e nós vamos dar continuidade aos estudos da atmosfera. Nessa aula em específico, nós veremos os tipos climáticos, a atmosfera, a relação, da atmosfera com a sociedade, ações humanas que interferem na dinâmica atmosfera e eventos climáticos atmosféricos que interferem na vida humana. E também vamos conhecer alguns dos principais problemas ambientais relacionados à nossa atmosfera. Beleza? Vem comigo. Olha só, um climatologista chamado Arthur Strahler, ele propôs uma classificação climática relacionado à latitude, é baseado na latitude. Olha só como nós estudamos a latitude como um fator extremamente importante para os tipos de clima da Terra. Então, o Strahler, ele classificou de acordo com baixas latitudes, então regiões que estão próximas à linha equatorial, que é a região mais quente do planeta, né? São climas quentes. Regiões de média latitude, então que estão entre os trópicos de Câncer até o Círculo Polar Ártico, do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico. E as regiões de altas latitudes, que são as regiões frias, próximas às regiões polares. Não se preocupe, a gente olha aqui, leva até um susto. Você não vai precisar ficar decorando, cada um desses tipos climáticos. Mas é importante que perceba que, dependendo da latitude, tem a influência no tipo climático, como, por exemplo, baixas latitudes, climas quentes, altas latitudes, climas mais frios. Lembrando, aquela nossa aula sobre fatores e elementos climáticos, quanto mais eu me afasto da linha do Equador, ou seja, quanto maior a latitude, menor será a temperatura. Beleza? E aqui nós temos um gráfico chamado climograma. Ele nos traz a informação de características da precipitação e da temperatura de um determinado local ou de uma determinada região, certo? Nesse caso aqui, é da região de Iquitos, que fica no Peru. Eu observando aqui, olha só, os meses do ano aqui embaixo, olha, de janeiro a dezembro. Desse lado aqui, a precipitação em milímetros e desse lado aqui, a temperatura em graus Celsius. As barrinhas azuis, elas vão registrando a média de precipitação que teve, cada um dos meses. Então, por exemplo, aqui, ó, no mês de março, foi o mês que mais choveu, teve uma média aí de 300 milímetros de chuva, certo? Já esse risco aqui é o risco da temperatura, também registrado mês a mês, é a média de temperatura. Vamos usar aqui o mês de janeiro. No mês de janeiro, nós tivemos aí uma temperatura média de aproximadamente 27, entre 27 e 30 graus, a média de temperatura no mês de janeiro. E assim a gente faz a leitura, certo? Olha só, o mês de agosto foi o mês que menos choveu, certo? Nesse local aqui, né? O mês de dezembro, olha, choveu aproximadamente 250, 270 milímetros de chuva. E assim a gente faz a leitura. Olha só, maior, então aqui clima equatorial, eu reparo porque altas temperaturas com pouca variação ao longo do ano e também chuva todos os meses do ano, né? Típico do clima equatorial. Maior temperatura, então eu observo que foi em janeiro. Menor temperatura, olha aqui, no mês de junho. Maior precipitação no mês de março e menor precipitação no mês de agosto, certo? Já aqui em Tibó, que é a República da Guiné, eu observo que tem alguns meses que nem chove, olha, nem foi registrado, como dezembro, janeiro e fevereiro. Eu observo que o mês de agosto, olha, foi o mês com maior quantidade de chuva. Então, eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses de chuva
e 6 meses que praticamente não chove, certo? E tem aqui dezembro, janeiro e fevereiro, que é um período de alta estiagem, né? Não chove. E a temperatura, eu observo que já dá mais uma variada. Olha só, nós temos aqui o mês de março, com a temperatura mais elevada, uma média aí de 27 graus, 28 graus, certo? Eu tive o mês de agosto com a menor temperatura, certo? Uma faixa aí de 22 graus, né? E também os meses de maior quantidade de chuva e menor quantidade de chuva, a gente pode observar aqui. Característica típica do clima tropical. Beleza, galera? Deu para entender aí como é que faz a leitura de um climograma? Agora nós vamos conhecer alguns dos problemas ambientais relacionados à nossa atmosfera, relacionado, por exemplo, à poluição. O que é a poluição? São partículas sólidas que estão na atmosfera e que são extremamente prejudiciais à nossa saúde. São liberados pela queima do combustível fóssil, por exemplo, gasolina, diesel, que são derivados do petróleo, a queima do carvão mineral, também fuligem, que é liberado das fábricas, né, da chaminé das fábricas. Então, todos esses poluentes, queimadas, que são também, que lançam fuligens para a atmosfera, pulverização de agrotóxico. Então, são muitos elementos químicos que são lançados para a atmosfera através das atividades humanas, certo? Alguns países, aqui até mostra uma imagem bem forte, né? Então, o pessoal aqui em Pequim, olha, na China, que é uma região extremamente industrializada, o pessoal tem que sair na rua de máscara, porque a poluição causa muitos problemas respiratórios, certo? Dentre outros problemas, né? A poluição gera aí problemas respiratórios para a população. Essa poluição, normalmente ela está concentrada nas grandes cidades, né? Porque é onde tem um fluxo de automóvel circulando, de ônibus, de caminhão, indústrias, né? Onde estão localizadas áreas de plantação muito modernas, né, que utilizam aí técnicas de pulverização, por exemplo, de agrotóxico, ou utilizam a técnica da queimada. Tá? Então, são essas regiões que lançam maior quantidade de poluentes para a atmosfera. Nós temos aqui a ilha de calor, certo? O que são essas ilhas de calor? É uma região do centro de uma cidade que é bem mais quente do que as áreas periféricas ou rurais. Então, olha aqui essa imagem. No centro da cidade, a temperatura está bem mais elevada. Já foi registrado ilhas de calor com uma diferença de até 10 graus de diferença, né, do centro da cidade em relação às áreas rurais ou periféricas. 10 graus, gente, é muita diferença. E por quê? Quais fatores vão explicar esse fato aí do centro da cidade atingir maiores temperaturas? Olha aqui, a ausência das áreas verdes, porque a vegetação, ela absorve parte do calor, né, para realizar o processo de fotossíntese, então ameniza, no caso de uma cidade bastante arborizada, ameniza a questão aí do calor atmosférico. E em cidades onde, né, no centro da cidade, onde a arborização é muito escassa ou rara até, né, tem aí a questão que falta, né, essa vegetação para amenizar a questão do calor. O tipo da superfície, o cimento e o concreto, eles absorvem e liberam para a atmosfera uma grande quantidade de calor. Então, quando eles recebem a radiação solar, eles absorvem, então fica aí, esse calor ele é liberado ali para a atmosfera próxima à superfície, o que contribui muito. Você já pisou no asfalto meio-dia sem sapato? Justamente, né? O asfalto fica muito quente. Por quê? Porque ele absorve aquele calor da radiação solar e libera esse calor para a atmosfera. Beleza? Partículas sólidas e gases poluentes. Então, olha só a poluição aí interferindo mais uma vez. Além dos problemas para a saúde das pessoas, também tem a questão da poluição em relação aos problemas ambientais. Forma
uma camada de poluição na atmosfera que impede que o excesso de calor seja dissipado novamente para o espaço. E a verticalização das áreas urbanas. Então, o que é essa verticalização? É o crescimento vertical, né? O crescimento para cima da cidade, que é o caso da construção de prédios, né? De edifícios, que impede a circulação dos ventos, o que também contribui para o aumento da temperatura dessas regiões aqui, da região central, né? Ser bem maior do que nas regiões rurais e periféricas. Certo? Aqui, outros dois problemas aí, nós fomos agora, há aproximadamente um mês, atingidos, aqui é a região sul do Brasil, mas em específico o estado de Santa Catarina, então nós fomos atingidos por um ciclone, chamado ciclone bomba, né? Gerou aí muita destruição em algumas regiões aqui do sul do Brasil, porque a mudança da pressão atmosférica foi muito rápida, foi muito brusca, por isso esse nome, né? Ciclone bomba. Então, o ciclone, ele se forma em áreas oceânicas, quando a temperatura da água está um pouquinho mais quente. Então, forma um centro de baixa pressão, certo? Observem aqui, olha, se formando, aqui é uma imagem de satélite, onde está formando um ciclone. De certa forma, tem uma vantagem, que o ciclone ele pode ser observado por imagem de satélite e ele pode ser previsto. E daí evita aí muitos prejuízos, principalmente prejuízo à vida humana, né? Então, ele é formado no Oceano Atlântico ele é chamado furacão, no Oceano Pacífico é conhecido como tufão, e ele dura vários dias. Então, ele se forma no oceano e entra aí para o continente e viaja grandes áreas. Ele pode durar aí vários dias. É lógico que conforme ele vai adentrando o continente, ele vai perdendo a sua força, mas ele pode alcançar longas distâncias. Os ventos estão aí na média de 117 a 250 km por hora. Causa bastante destruição. Já os tornados, eles têm aí a questão do fator surpresa. Eles se formam muito rápido e é bem difícil de prevê-los, né? Então, o que propicia aí um maior prejuízo, tanto à vida humana quanto também a questão material. Porque o tornado, ele é um pouco mais forte. Olha só, os ventos, em média, de 400 quilômetros por hora, certo? Eles são muito rápidos, duram só alguns minutinhos, atingem pequenas áreas, porém são mais violentos. Quando esse tornado se forma em áreas líquida, né, na água, ele então recebe o nome de tromba d'água, que forma aquela nuvem, aquela massa de ar extremamente quente, úmida, que vai levando uma quantidade de chuva muito grande por onde ela passa. Beleza? Agora tem aqui uma curiosidade para vocês. Imagina só uma chuva de sapos. O que acontece, gente? Esse ciclone, quando então ele começa ali a ficar tomar o seu formato espiralado, que a gente chama de vórtice, né? Que ele faz como se fosse a água descendo no ralo da pia, né? Gera aquele cone. Ele tem, dependendo da intensidade do vento, tem força para puxar os animais, certo? Então, eles acabam atraindo os animais para o meio desse vórtice. E quando o ciclone perde a força, então esses animais caem novamente na superfície. Então, por isso, chuvas de sapo. Olha só. Então, o ciclone absorveu aí esses animais na beira do lago, do rio, né? Ele foi acompanhando ali o vórtice do ciclone, conforme ele foi perdendo a força, esses animais, então, esses sapos foram caindo novamente na atmosfera. Já olha só essa notícia aqui, gente. Tubarão é encontrado em estrada após passagem de ciclone na Austrália. Não é um pequeno animal. Imagina a força que esse ciclone passou lá. Então, ele sugou esse animal aqui da água, certo? Esse animal acompanhou aí o vórtice, né, a força do vento aí desse ciclone, e quando o ciclone perdeu a força, ele foi solto e caiu na parte da superfície, caiu na beira de uma estrada lá num lugar da Austrália. Então, além de transportar animais, os tornados podem mudar de cor ao passar sobre a terra preparada para o plantio, assumindo tons avermelhados ou até mesmo as cores das plantações por quais passam.
Podem ainda ocorrer tornados de fogo, quando os vórtices de vento passam sobre áreas com incêndios florestais. Gente, pensa que loucura, né? Então, aquele ciclone, o vórtice ali rápido, né? Os ventos são muito fortes, de fogo ou em tons avermelhados, né? Geram muita tragédia, muita destruição, porém é um fenômeno aí bastante impressionante. Beleza, galera? Agora vem a melhor parte, que é a atividade aí para vocês, certo? Na página 27 e atividade de pesquisa na página 25. Então, nós temos aqui os exercícios. Beleza, galera? Faça com bastante atenção, se dedique aí, que vai ser muito bom para o seu conhecimento. Até a próxima. Muito obrigada pela atenção.